Fala pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa segunda aula da Semana da Aprovação Lógica para Concursos. Eu sou o professor Kaká e nessa série gratuita você está aprendendo algumas estratégias para acertar 80% ou mais das provas de raciocínio lógico e matemática, mesmo que você esteja começando do zero. Na aula de hoje, eu vou te ensinar o passo a passo para você se tornar um concurseiro nota 10 nas provas de raciocínio lógico e matemática. Oportunidade essa que mudou a minha vida e também pode mudar a sua. Inclusive, eu quero te mostrar agora alguns dos meus alunos que conseguiram acertar 80% ou mais de RLM nas provas dos concursos. Dá só uma olhada no que eles falam. O meu contato com a lógica era zero, porque sempre tive muito problema com o número, não vou nem dizer medo, eu tive muito problema com o número. Inclusive, no concurso do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, eu fiquei de fora por conta da lógica. Mas aí eu falei, eu vou me dedicar porque eu quero isso. Meu sonho sempre foi Polícia Civil do Estado de São Paulo, investigador. E aí eu tive que abrir mão de muita coisa e começar a estudar. Foi aí que eu conheci o método Sniper, uma didática muito boa. Então a minha evolução foi, vou dizer, 200%, que nem eu. Eu não sou nenhum cara fora da curva, não. Eu sou esforçado, isso eu posso falar. Uma coisa que eu aprendi muito, me ajudou, foi esse método Sniper. É assertivo, é certeiro, essa, ponto e acabou. E querendo ou não, você ganhar aí uns 40 segundos a 1 minuto numa questão, você já está na frente de muitos. Então me ajudou muito, porque sobra mais tempo para os outros que você tem mais dificuldade. Aí eu falei, agora eu tô preparado. Aí você começa a se sentir capaz. Você fala assim, eu vou conseguir. E hoje eu tô realizando um sonho que eu sempre tive. E sou concurseira. No ano de 2018, eu prestei para alguns cargos da Polícia Civil. Porém, uma das matérias que me eliminou foi raciocínio lógico. Eu pensei, daqui para frente eu vou procurar um curso com qualidade para poder passar no próximo. O curso do professor Kaká, o método Sniper. Não me arrependo, porque no ano de 2022 eu prestei o concurso novamente. Só que dessa vez eu estava com conteúdo e com agilidade, porque eu aprendi praticamente do zero novamente, adquiri agilidade, e isso faz toda a diferença no dia da prova. Eu fiz questões em menos de 1 minuto, questões de raciocínio lógico. O que ocorre? Eu acertei mais de 80% da prova. Eram 16 questões de lógica, eu acertei 13. A questão do raciocínio lógico, eu já tinha visto um pouco da matéria, só que eu procurei alguns conteúdos na internet e o que acontecia? Eu via um pedaço de uma informação, de uma matéria do raciocínio lógico aqui, aí eu buscava, achava outra aqui e eram coisas dispersas. Eu não conseguia fazer uma conexão do conhecimento, assim, ficava uma lacuna entre um assunto e outro, bem específico, sem enrolação. Para mim fez total diferença essa questão. Eu acredito que o método Sniper ele é realmente um método, como o nome diz, é um método preciso. Você aprende a desenvolver, a pensar o quê? Do modo objetivo, do modo para você ir e acertar a questão. Não é ficar, vamos dizer assim, né, viajando muito na batata, viajando muito na maionese. Já é desenvolver o raciocínio para aquilo ali. Porque a prova, a gente sabe que é uma prova longa, tem tempo, então a gente precisa ter esse pensamento, né? Ser específico. E eu acredito que os bizus que o senhor deu foram fundamentais, porque é um negócio que você fala tanto durante as aulas, vai fazendo, vai completando, vai ensinando, e que quando eu tenho dúvida assim, em uma questão de raciocínio lógico, eu começo a lembrar assim, já do bizu em si, né? Graças a Deus deu certo e eu consegui passar. E a minha relação com raciocínio lógico, então, ela já vinha de algum tempo. No método Sniper do professor Kaká, eu consegui pontuar as minhas fraquezas, as minhas falhas e contorná-las. Eu consegui identificar alguns pontos, ainda que eram frágeis, para que eu pudesse fazer uma boa prova. Houve questões que eu consegui resolver em menos de 1 minuto. Outras questões eu li e resolvi com muita certeza, com muita franqueza, porque valeu muito a pena todo o tempo, todo o esforço no desenvolvimento dessa etapa que é muito importante para a gente. Bom, eu sempre negligenciei essa matéria e percebi ao longo dos meus estudos na Polícia Civil que era uma das matérias mais importantes hoje para essa prova.
Então eu percebi que nada me adiantava estudar direito se eu não tivesse pleno entendimento nessa matéria. Foi aí então que eu comprei o curso do professor Kaká, através do método Snipe, porque eu percebi que eu precisava de uma solução mais prática e mais lógica sobre o assunto. Fiz a prova, eram 16 questões, eu acertei 85% delas, ou seja, 13 questões da minha prova, e fiquei muito feliz. Esse método é excepcional, para uma prova de 80 questões, onde teremos só 4 horas para resolver essas questões, foi de suma importância para eu ter um equilíbrio no horário da minha prova. Quando eu decidi estudar para concurso público, na verdade eu já tinha prestado em 2018 e não passei, claro. Eu tinha zero entendimento. Realmente eu fui do zero até onde eu posso dizer hoje que eu gabarito as questões. E ano passado, quando eu comecei a estudar para concurso, eu conheci o professor Kaká, me ajudou demais mesmo, assim. Ele dá os bisu massa, ele explica, ele vai direto ao ponto, né? Não tem enrolação, como alguns professores que eu vejo por aí. E hoje, depois de 8 meses estudando, mais ou menos, eu diria que eu consigo gabaritar as questões de RLM. Ele passa todo o edital da Polícia Civil, na verdade, não só da Polícia Civil, né? Você pode não saber nada. Eu tô falando, eu fui do zero, real, porque ele que me ensinou realmente essa disciplina que eu não sabia nada. Então, não adianta, a gente, depois que aprende, já era. Já era, é como andar de bicicleta. Você não esquece mais. Muito bom, né? Eu até me emociono, cara, é muito legal ver isso. Mas saiba que é totalmente possível você também conseguir. Mesmo que você não saiba nada de RLM, mesmo que você esteja voltando a estudar depois de muito e muito tempo parado, mesmo que você trabalhe e não tenha muito tempo para estudar, mesmo você que está aí, começando do zero, ou ainda você que já tentou, mas não consegue evoluir. Sim, é plenamente possível. Eu vivi essa transformação. Eu ia muito mal nas matérias de exata na escola. Mas eu consegui virar o jogo e eu estou agora te ensinando também como que você pode fazer para virar o seu jogo. Então, vamos lá. Recapitulando, na nossa primeira aula, eu te mostrei 7 erros que estão te impedindo de acertar 80% ou mais das provas de RLM no seu concurso. Um dos erros falados é que quando você faz muitas questões e continua sem conseguir melhorar o seu rendimento nas provas de RLM, identificando também que você pode estar montando o seu plano de estudos de forma errada em relação às disciplinas de raciocínio lógico e matemática. Ainda mais se você tiver muita dificuldade para interpretar questões, se você estiver começando do zero, ou se você já estudou a disciplina e sabe que precisa buscar aí conhecimentos para pontuar nas provas. Eu mostrei também para você pode estar cometendo um dos maiores erros, que é estudar muita teoria depois que o edital já foi publicado. E se você ainda não assistiu o nosso primeiro episódio da Semana da Aprovação Lógica para Concursos e permanece aí com uma pontuação mediana ou abaixo da média necessária para poder passar no concurso público, eu te convido fortemente a conferir esse e mais os outros 4 erros que eu falei na primeira aula. Então, corre lá para assistir e aproveita, tá? Enquanto essa aula ainda está disponível para você. É muito importante que você assista essa aula de número 1, pois as aulas elas foram criadas numa sequência para você visualizar os erros que pode estar cometendo, corrigir e a partir disso você vai reprogramar o seu cérebro para poder você agir de forma diferente, começando aí a acertar 80% ou mais das provas de raciocínio lógico e matemática em qualquer concurso público, mesmo que você não saiba nada de RLM. Afinal, o peso dessa disciplina nos concursos pode chegar até 25% de toda a prova. E quando você vê algo que transforma o jeito que você vai resolver as suas questões de RLM, cara, não tem como desver isso. E se você unir o que eu te mostrei na primeira aula com o que eu vou te mostrar hoje, você vai potencializar muito os seus resultados. Você vai, fica comigo, eu tenho certeza que você vai passar à frente de muitos concurseiros por aí. Então vamos lá. Está lembrado do nosso desafio? No final da aula 1, eu te desafiei a imaginar estar no dia do teu concurso público. Eu deixei 3 questões para você resolver aí do seu jeito. Você fez? Achou difícil? Ou tirou de letra? Eu vi alguns resultados que me mandaram. Alguns acertaram.
Mas eu quero também, quanto tempo mais ou menos você levou para resolver essa questão? Porque você sabe que o tempo ele importa bastante na hora da prova, né? Então, olha só, durante a nossa aula de hoje eu vou solucionar essas questões junto com você. E eu vou usar os pilares do meu método. E como eu prometi, você vai ver na prática a mágica acontecendo. Bom, mas agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Você vai visitar um amigo que se mudou para uma cidade que você não conhece direito. Você apenas já ouviu falar e sabe que existe no mapa, tá? Então, você liga o seu carro, pega a estrada. Ao chegar na entrada da cidade, você se depara com várias ruas que te levam para aquele destino final. Nessa hora você lembra de colocar no GPS, mas a bateria do seu celular está baixa e não vai aguentar chegar com você lá na casa do seu amigo. Agora eu te pergunto, qual o caminho mais seguro para você seguir? Qual o caminho mais curto? Você se sente perdido por não ter se preparado melhor, para essa viagem? Pode ter certeza que diante dessa situação, a sua viagem ela não será uma das melhores. É importante que você conheça vários caminhos corretos para chegar à casa do seu amigo. Ou seja, quanto mais você estudar o jeito certo de percorrer as ruas dessa cidade, mais seguro você vai ficar e a sua viagem vai ser inesquecível. É exatamente assim que eu quero que você pense quando estiver estudando RLM para concursos. Tem que programar o seu cérebro para processar as melhores informações ao longo do tempo que você está lá estudando e você vai conseguir chegar no seu resultado final, ou seja, você vai conseguir acertar 80% ou mais das provas de raciocínio lógico e matemática no seu próximo concurso. Só que assim, para isso acontecer, você precisa manter o equilíbrio de 3 pilares principais. Professor, que pilares são esses? Anota aí que eu vou começar a te falar tudo agora. O primeiro pilar é o pilar da estratégia. Ele funciona porque é fundamentado no mapa que vai te guiar por dentro do processo lógico de aprendizado de raciocínio lógico e matemática. Ou você acha mesmo que é só pegar o edital do jeito que ele está lá, do jeito que ele é apresentado para você e estudar de qualquer forma? Não, não é assim que funciona. Esse pilar, ele funciona porque você vai estudar antes do seu edital ser publicado e vai conseguir entender todos os pontos importantes que são cobrados pela sua banca organizadora. Nem sempre todos aqueles itens que estão presentes no edital de RLM do seu concurso, eles vão ser cobrados. Cada banca tem a sua preferência. Professor, e como é que eu descubro isso? Muito simples, estudando e analisando as últimas provas da sua banca. Beleza, então isso quer dizer que se o meu edital já foi publicado, melhor eu desistir porque esse pilar não vai funcionar? A resposta é que ele vai funcionar sim, mas você terá menos tempo para conseguir identificar todos os pontos importantes da disciplina perante aí todo o seu concurso. Você tem algo em torno mais ou menos de 60, 90 dias para estudar, e se não tiver uma estratégia de estudo correta, pode ser que você acabe estudando inclusive coisas que nem vão ser cobradas na sua prova. O pilar da estratégia ele funciona porque vai te mostrar quais são os seus pontos fracos na hora de resolver as questões. Dentro do meu método, o pilar da estratégia é configurado para você conseguir mapear de forma estratégica, usando toda a base que você estudou lá na teoria. O pilar da estratégia ele vai te afastar da zona de perigo, presente no gráfico da curva de conhecimento. Veja na imagem como é que funciona o processo. Note que no início nós temos uma sensação de eu não sei de nada. Porém, ainda a gente não tem uma certa segurança o suficiente naquele assunto que a gente está estudando. Com o passar do tempo, você vai adquirindo mais conhecimento e acaba chegando no que a gente fala que é a zona de perigo. Pois aqui você começa a pensar, eu sou o especialista e não há mais o que aprender em raciocínio lógico e matemática. Aqui entra o pilar da estratégia para te mostrar o caminho para alcançar o conhecimento de fato sobre as disciplinas que já estão aí dentro do seu próximo concurso e para você poder ter aquela certa segurança para marcar o X no lugar correto. E aí chega nesse momento, você acaba pensando, eu não sei de nada. E é por isso que você está buscando evoluir nas disciplinas e aprendendo sempre coisas novas. Esse pilar conectado com os outros 2 pilares que você ainda vai aprender nesta aula, vai te colocar num nível acima na maratona dos concursos públicos. E você vai ficar muito à frente dos candidatos. Também temos o pilar da rapidez, que é o segundo pilar e para mim é um dos pilares mais importantes.
uma vez que você geralmente não tem muito tempo para resolver uma prova de concurso público. Esse pilar ele funciona porque você já aprendeu que é possível mapear as questões aplicando o pilar da estratégia. E agora chegou o momento de ajustar o seu tempo de resolução de questões. E lembre-se que não é sair fazendo um monte de questões de qualquer forma que você vai acelerar esse processo aí, tá? Existe um passo definitivo e correto. Como assim, professor? Existe um estudo científico que mostra como aprendemos mais rápido e como que a gente consegue reter as informações que a gente estuda, que é a chamada pirâmide de aprendizado de William Glasser. Veja nela que você vai aprender mais lentamente e reter menos conteúdo se você ficar apenas lendo e escutando teorias. E quando a gente passa a praticar ou até mesmo ensinar aquilo que foi estudado para outra pessoa, a retenção ela melhora absurdamente, tá? A metodologia Snipe ela é baseada em cima desse estudo científico e vai te auxiliar a conhecer os seus pontos fortes e fracos nas disciplinas de raciocínio lógico e matemática. E assim vai ser possível, através do pilar da rapidez, estudar de uma forma correta, resolvendo questões e acelerando esse processo. Mas não é qualquer questão não, tá? São as questões que mais caem na sua prova. Esse pilar ele funciona porque você vai conseguir eliminar de uma questão todas as alternativas que estão te atrapalhando a marcar o X no lugar correto. Como isso é possível? Usando de forma estratégica a base teórica que você aprendeu. Com o passar do tempo, você vai perceber que, tendo o seu plano de estudos ajustado para estudar RLM mais de uma vez por semana, terá um contato contínuo, repetitivo, e será possível você medir até o tipo de questão que é possível fazer, por exemplo, em menos de um minuto, e quais você deve ficar um pouco mais atento, tomando aquele certo cuidado, e devido àquela complexidade, né? Como, por exemplo, podemos citar no raciocínio lógico uma questão de negação lógica, que pode ser resolvida muitas das vezes em um minuto. E uma questão sobre sequência, que geralmente ela demanda um pouco mais de tempo nas resoluções. Já na matemática, poderíamos falar, por exemplo, uma questão sobre regra de 3 ou mínimo múltiplo comum, que é o nosso MMC. Geralmente pode ser feito também em menos de um minuto. Enquanto que uma questão, por exemplo, de geometria, progressão aritmética, leva um pouco mais de tempo para a gente chegar na resposta correta. Um outro ponto muito importante de usar esse pilar da rapidez é que você vai conseguir otimizar muito o seu tempo de estudo dentro do tempo disponível que você tem, pois você vai começar a priorizar o que realmente cai e é cobrado pela sua banca. E por último, mas não menos importante, nós temos o pilar da assertividade, que também funciona porque ele é um complemento dos outros dois pilares anteriores que você acabou de ver. E você vai trabalhar em cima da resolução de questões praticamente, tá? Esse pilar, ele é fundamentado em cima do modo difuso do cérebro. Como assim? Calma, eu vou te explicar. O nosso cérebro, ele trabalha de duas formas. Existe o modo focado e existe o modo difuso. O primeiro caso corresponde àqueles momentos em que você está completamente concentrado no seu estudo daquela matéria de raciocínio lógico e matemática, como, por exemplo, quando você está estudando teoria de assuntos complexos da matemática ou do raciocínio lógico, tá? Já o modo difuso é quando os nossos pensamentos, né, os pensamentos do cérebro, eles podem fluir de forma livre, criando conexões variadas. Ele começa a apresentar um momento de relaxamento. Quando você, por exemplo, está jogando, vendo um filme ou fazendo um passeio, e por incrível que pareça, investir no pensamento difuso como método de estudo é ideal para situações que você já leu e releu alguns temas das disciplinas, mas não conseguiu compreender de forma correta. O melhor a se fazer nesse caso é se distrair. Será mais fácil para o cérebro processar essas informações novas. E o pilar da assertividade funciona porque depois de você mapear a questão usando a parte estratégica, eliminando as alternativas que estão atrapalhando você a marcar o X no lugar correto, você vai praticamente ficar diante de duas alternativas. E nesse momento, se alguma dúvida surgir entre essas alternativas que sobraram, entre no modo difuso do cérebro. E uma dica boa é piscar os olhos, e aí novamente você vai olhar para o enunciado, tá? Assim, você vai tirar aquele pensamento viciado, conforme a questão está te cobrando alguma coisa. Esse pilar vai funcionar exatamente por isso, porque ele vai fazer
um processo de repetição contínua nas resoluções. E logo você vai notar que existe um padrão nos enunciados. Isso melhora muito também a tua interpretação e a segurança para você colocar o X no lugar correto. E aí, nesse momento, eu quero resolver com você as 3 questões que eu coloquei no desafio da aula 1, tá? Então, ó, vem comigo na tela para a gente começar. Dá uma olhada na questão de número 1. Quero que você repare o seguinte. A questão ela diz assim para a gente, ó. Seja M a afirmação, Marília gosta de dançar. Seja J a afirmação, Jean gosta de estudar. Considere a composição dessas 2 afirmações. Ou Marília gosta de dançar, ou Jean gosta de estudar. A tabela verdade, que representa corretamente os valores lógicos envolvidos nessa situação é... Aí ele te deu uma tabela, tá vendo? Ó? Os valores de 1, 2, 3 e 4 da coluna ou M ou J devem ser preenchidos correto e respectivamente por. Como que você faz para resolver de forma muito simples? Depois que você já estudou a teoria comigo, que você tem na cabeça a ideia da tabela verdade do conectivo ou, professor, mas eu não estudei a teoria com você. Professor, eu não sei qual é a tabela verdade do conectivo ou. Vou te botar então aqui à frente das outras pessoas, aquelas que não estão vendo essa sacada, esse bizu que eu estou te dando agora, tá? Presta atenção. O conectivo ou, ele só dá resposta verdadeira quando os valores lógicos são diferentes. Ou seja, por exemplo, você tem 2 proposições. Os valores lógicos precisam ser diferentes. Então, tem que ser verdadeiro e falso, ou pode ser falso e verdadeiro. Somente nessa situação do conectivo ou vai dar uma resposta verdadeira, tá? Sabendo disso, olha como fica simples. Você agora já tem a teoria na cabeça. Agora você mapeia de forma estratégica para você ser rápido e certeiro, tá? Olha só. Então eu já sei que o conectivo ou, os valores lógicos precisam ser diferentes para poder o resultado ser verdade. Tu acabou de aprender isso comigo. Você vai olhar para as combinações lógicas e vai procurar exatamente aqui, ó, onde tem valores diferentes. Olha só na segunda linha. Verdadeiro e falso. Então o número 2 é verdade, valor diferente, tá vendo? Ó? Olha de baixo. Falso, verdadeiro, valor diferente. Isso aqui também é verdade. E o resto? Tudo falso, porque são iguais. Pronto. Assim você já resolveu a questão e dessa forma qual é o teu gabarito correto? 1, 2, 3 e 4. Veja, falso aqui na primeira. Já não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Falso, verdadeiro. Gabarito letra B, ó. Bateu certinho com a sequência que você quer. 1, 2, 3 e 4. Pronto. É assim que você faz uma questão de forma rápida, tranquila e segura, usando os pilares do método, tá? Os pilares do método, que é rapidez, estratégia e assertividade. Tudo bem? Vamos lá. Espero que você tenha conseguido acertar esse desafio. Vamos agora para o nosso segundo desafio. Esse desafio aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão escutando a minha aula agora erraram. Até pensaram em recurso nessa questão. Estou certo ou estou errado? Por quê? Porque funciona assim, olha só. A negação, presta atenção, a negação da proposição estudo RLM e fico em casa. Negação do conectivo E. Na teoria, quando você estuda lá na teoria, você aprende que o conectivo E ele vai virar conectivo OU e você vai negar todas as proposições lógicas. Não é assim que você aprende? Ah, professor, eu não sabia. Agora você já sabe. A negação padrão do conectivo E, você vai trocar pelo conectivo OU e você vai negar tudo, tá? Todas as proposições lógicas. Então, de forma padrão fica. Vamos lá. Estudo RLM. Então, não estudo. Não estudo RLM. Conectivo E vai virar conectivo O, como você acabou de aprender. Ó. Fico em casa? Não fico em casa. Não fico em casa. Vamos buscar essa resposta? Veja, ó. Letra A, não estudo ou fico em casa. Não pode ser porque seria não fico, tá fora. Se então, não pode ser, ó, conectivo ou, tá fora.
Não fico em casa ou estudo RLM. Seria não estudo RLM para estar correto. Tá vendo aqui, ó? Conectivo E está fora e conectivo OU está fora. Muitos de vocês avaliaram essa questão assim e falaram, ué, mas não tem resposta. Acho que o professor viajou, tem que entrar com recurso, essa questão vai ser anulada e tudo mais, né? Só que aí tem um detalhe técnico aqui, que é o quê? A negação do conectivo E, de forma padrão, vira conectivo OU, tá? Só que existe algo que a gente chama de equivalência de paridade. O que é isso, professor? É quando a gente pega o conectivo OU, presta atenção agora que aqui é uma parte mais avançada, tá? Esse exercício é um exercício mais avançado. Mas você aprendendo isso aqui agora comigo, cara, eu juro, você vai estar à frente de 99% da galera que não conhece isso, tá? Muita gente não conhece isso, beleza? Então presta atenção. Fiz a negação lógica padrão, achei aqui essa resposta. Não tem essa resposta. Quando não tiver a resposta, você vai fazer a equivalência da resposta. Todas as vezes no raciocínio lógico você faz isso, tá? Equivalência da resposta quando você não achar. Então eu preciso fazer a equivalência dessa resposta com o conectivo OU. E como é que eu faço? Assim, ó. Olha o bizu. Se nega. Então, repete. Professor, o que é esse se nega? Então repete, pelo amor de Deus. Você vai negar a primeira proposição aqui, ó. E vai ficar a resposta assim, ó. Tá vendo o se? Já tem o se então, ó. Se nega a primeira. Estudo RLM vai ficar, né? Porque tu vai ter que tirar esse não aqui, ó. Se estudo RLM, olha só o padrão lá do bizu, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Repete a segunda. Não fico em casa. Tem essa resposta? Será que tem essa resposta? Dá uma olhada agora, ver se a gente tem essa resposta ou não. Já é com si, então, você já sabe. Ó. Então, não pode ser essa, não pode ser essa. Não pode ser essa aqui. Só pode ser a letra B. Se estudo RLM, então não fico em casa. Bingo. Certinho. Gabarito alternativo é a letra B. Então, ó, uma questão com nível muito mais alto, mas eu precisava trazer algo diferente para você entender que o raciocínio lógico, ele tem as suas variações. Então, por isso você precisa estudar da forma correta. Por isso que você precisa entender um mapa para você ter esse processo lógico de estudo da forma correta. E isso aqui, quando você estuda no seu pré-edital, você consegue, com certeza, ir adaptando e entendendo quais são os seus pontos fracos. E eu tenho certeza que muita gente errou essa questão. Por quê? Porque muitos de vocês, né, você que está me assistindo agora e muitas outras pessoas que estão assistindo essa aula também, não conhecem esse tipo de negação. Não conhecem essa equivalência de paridades, que é quando eu troco o conectivo E na negação lógica pelo se então. Tá? Isso aqui, se você montar uma tabela verdade, você vai ver que tudo está conectado. Todas as respostas estão conectadas. Então, o raciocínio lógico ela tem essas variações. E agora, depois que você acabou de aprender esse bizu comigo, você já está no nível muito mais acima dos concurseiros aí afora. Eu garanto para você. Garanto que essa questão, se cair no seu concurso e você acertar, você vai passar muita gente. Tá? Então, está aqui uma questão com nível alto, uma questão boa, e eu espero que você tenha entendido. Tá? Vamos lá fazer, então, o nosso desafio de número 3. A contrapositiva da proposição se estudo RLM, então gabarito as questões da prova é. Contrapositivo, o que é isso? É a equivalência lógica do se então, onde você mantém o próprio conectivo se então e você vai inverter as proposições negando. Então você inverte e nega tudo mantendo se então. Professor, não entendi não. Simples, presta atenção agora, tá? Presta atenção. Você tem assim, ó, IP, então que, tá? IP, então que. Qual é a equivalência lógica da contrapositiva que a gente quer? Você inverte e nega tudo. Então, o que está aqui no final vem para o início negando, e o que está no início vai para o final negando. É assim, inverte e nega tudo os lados.
mantendo-se então. Então vai ficar assim, ó, se nega agora a última proposição que vem para o início, ó, se não que, então, nega agora quem está no início, ó, não P. Pronto. É assim que você faz. Se não que, então não P. Inverte e nega tudo, mantendo-se então. Agora vamos aplicar isso na questão. A mesma coisa, tá? A mesma coisa que nós fizemos, você aplica lá na questão. A tua resposta é a contrapositiva. Então, tu já sabe que é com o conectivo se então. Estrategicamente, você já pode eliminar a letra A e já pode eliminar aqui, ó, a letra E. Por quê? Porque não tem sim então, certo? Agora, vamos pensar de forma mais estratégica ainda. Tu já sabe que o que está no final vem para o início negando. Então, significa que gabarito as questões da prova tem que vir para o início negando. Então, eu não gabarito, né? Eu não gabarito. Olhando para as alternativas, se não gabarito as questões da prova. Vamos dar uma olhada? Letra B, ó. Se não estudo RLM. Afora, não é isso aqui, ó. Não pode ser a letra B. Letra C. Se gabarito as questões da prova. Não, é se não gabarito. Tem que vir para o início negando. Sobrou o que é para mim aqui de forma muito rápida e tranquila. Letra D. Vamos dar uma conferida? Se não gabarito as questões da prova, então não estudo RLM. Certinho, ó. Aqui também fica não estudo, porque está falando estudo RLM, tu precisa negar levando para o final. Não estudo RLM. E assim você matou a questão aqui que fala sobre a contrapositiva, tá? Outra questão também muito batida em provas de concurso. Então, ó, 3 desafios muito interessantes sobre temas quentes para as provas de raciocínio lógico matemático aí, tá? Então, eu espero de verdade que você tenha conseguido acertar algum dos 3 desafios, que você consiga ter aprendido o que eu te passei aqui agora. Isso aqui vai fazer muita diferença na tua vida de concurseiro até você ser aprovado aí, tá? Então, é isso. Esses foram os nossos desafios e eu espero de verdade aí que você tenha compreendido tudo. Então, eu estou compartilhando tudo isso porque eu sei que essas informações, elas não são acessíveis por aí. E muitas pessoas me mandam mensagem, principalmente no direct lá do meu Instagram, tirando dúvidas e perguntando se eu não tenho um curso ou algum programa de acompanhamento ensinando esse passo a passo. Como é que se faz, né, para ser meu aluno ou minha aluna? Enfim, a verdade é que sim, eu tenho o método Sniper, onde eu dou todo o passo a passo para você acertar, por exemplo, esse tipo de desafio e conseguir acertar 80% ou mais das provas de raciocínio lógico matemática, mesmo que você esteja começando do zero. Eu te dou todo o suporte para você aproveitar as oportunidades na hora certa, do jeito certo, sabendo o que a banca, né? Sabendo qual banca vai fazer a sua prova, enfim, qual que é o padrão das questões que elas seguem. Nesse método, você conta também com a minha experiência de mais de 5 anos mapeando esses concursos públicos para você. Após anos de aplicação, erros, acertos, construindo um método que é replicável para que você consiga alcançar resultados como os que eu tive ou até melhores. Eu afirmo com toda certeza, cara, qualquer pessoa consegue, mesmo que não saiba nada de RLM. Está tudo lá. Você não vai mais precisar, por exemplo, ficar buscando teoria e questões em outro lugar. Tem muita coisa dentro do método. E eu reforço, com o meu método original exclusivo, você consegue acertar 80% ou mais das provas de raciocínio lógico matemática em qualquer concurso público. Eu asseguro que não é um método mágico, claro, né? Você vai precisar se dedicar, mas é um método que é comprovado que dá certo. É um método que eu venho desenvolvendo ao longo de todos esses anos, que é testado e aprovado por mim e por muitos alunos. Esse é o método Sniper. Mas, por enquanto, eu quero que você aproveite todas essas aulas da nossa semana e, mais à frente, no momento correto, eu falo mais com você sobre o meu método, tá? Então, galera, é o seguinte. Nessa segunda aula da nossa semana da aprovação lógica para concurso, você aprendeu que para acertar 80% ou mais da prova de raciocínio lógico e matemática, você vai precisar ter alinhado os 3 pilares fundamentais: estratégia, rapidez e assertividade. O primeiro pilar, ele vai te ajudar a mapear as questões usando toda a sua base teórica. Já o segundo pilar, ele vai fazer você acelerar as resoluções das questões de forma correta e ganhar tempo de prova. E o terceiro e último pilar, ele vai aumentar significativamente a sua possibilidade de acertar as questões de prova.
Você viu na prática esses pilares sendo aplicados nas resoluções das questões e entendeu como tudo fica mais fácil depois que você usa o método. Isso foi mais um conteúdo muito top, né? Fala aí. Você não pode perder, então, a nossa terceira aula, porque é nela que eu vou te mostrar outras formas de como usar todos os pilares do meu método. E eu ainda vou responder as principais dúvidas que eu venho recebendo e que estão impedindo as pessoas de acertarem 80% ou mais das provas de raciocínio lógico e matemática nos concursos aí do Brasil. Você nunca mais vai passar aperto nas provas e cair nas pegadinhas das bancas. Porque a partir de agora você vai saber, né? E você já sabe qual é o jeito certo de estudar. Vai depender agora só de você. Com isso, eu vou te apresentar um mapa na aula 3. Qual é o caminho, né? Certo, rápido e seguro para você se tornar um concurseiro sniper, que acerta 80% ou mais das provas de RLM, fazendo disso o seu diferencial para ser aprovado em qualquer concurso aí que você deseje. Na sexta-feira, às 8 horas da manhã, a próxima aula ela vai ser liberada. Aproveite, então, o conteúdo que eu já estou te passando até aqui. O detalhe, aqui embaixo tem um espaço para comentários. É muito importante, tá? Então, vai lá, comente o que você está achando da nossa semana da aprovação lógica, qual que foi o aprendizado que você teve, se você gostou ou o que você não gostou, se ficou alguma dúvida, se você gostou dos desafios. Eu preciso saber, né, o que você está achando dos nossos eventos. Porque isso é muito importante para mim, vai me ajudar, tá? Então é isso. Esse foi o nosso segundo episódio da Semana da Aprovação Lógica para Concurso. Eu te vejo na aula 3, um grande abraço e até lá.